Muito bem, uma semana importante para o país, aliás, entrando a primavera. Fazia tempos que eu não via uma primavera entrar com um tempo tão instável, com tanta chuva e previsão de muita chuva nesta primavera de nossas vidas. Lília, como é que tá? Muito bem. Cabelo bonito, hein? O que houve? Hoje o meu cabeleireiro veio em loco nos atender. O Léo? O grande Léo? Penteado, grande Léo. E o nosso convidado, nossa próxima convidada também vai ter recebido o trato. Para mim não sobrou nem uma peruca. Para ti nem a peruca, Silvio, mas a próxima vez vem. Aí você tem que escolher o modelo, também o tipo de penteado. Vou lá. Aliás, uma grande repercussão a matéria do Léo. O Léo é um camarada muito conhecido aqui no Menino Deus, né? E tem um salão de beleza, digamos assim, um templo da beleza, sobretudo das nossas mulheres, né, Sérgio Neto? Que é hoje referência e referenciado aqui no bairro Menino Deus. Parabéns ao Léo, a equipe dele. Sérgio Neto, prazer em tê-lo aqui. Não sobrou uma peruca para mim também, né? Nem para nós, né? Depois dessa era. Eles que não têm tanto cabelo para fazer peruca para nós. Verdade. Esse é o problema. Falta matéria-prima. Esse é o problema. Dúvida, Sérgio, uma semana importante do ponto de vista. Eu já nem falo da economia, mas do país inteiro, da nação inteira. Quer dizer, nós estamos aí há muitos anos acompanhando a economia. É sempre a mesma coisa. Se mudam alguns políticos, continua a mesma coisa. O que tem que mudar? Que não seja só a reforma tributária e a teimosia dos governos de só aumentar impostos. Pois é, Silvio e Lilian. Eu vi o teu comentário de abertura e, na verdade, a gente fica sem saída. Né? O que está acontecendo no Estado, principalmente em relação aos demais estados da federação, é que você faz uma alternância de poder, né? Aqui se alterna o poder a cada eleição, mas as coisas não mudam. É uma miopia constante e as mesmice. Você vê agora ampliar a utilização de depósitos judiciais. Quer dizer, um dinheiro que não pertence ao governo está sendo usado. Ou seja, se você fez um depósito judicial lá e precisar, de repente, ou tiver um alvará judicial para recolher esse valor porque a atuação terminou, provavelmente vai receber um precatório, ou seja, não vai receber. É outra fraude do Estado. É outra fraude do Estado. Quer dizer, é um estelionato geral. E a gente não tem mais, não vive uma situação confortável. Como eu disse, o Rio Grande do Sul hoje, em relação aos demais estados, eu tenho convivido com o pessoal de Santa Catarina e ouço projeções de crescimentos muito substanciais pela manutenção de alguns governadores, principalmente, aliados aos partidos, né, que governam o estado. Então, há uma constante sequência das ideias, das criações, do desenvolvimento dos governos anteriores. Aqui a alternância não tem trazido bons resultados. Não fiquem bravos comigo, mas eu estive em Santa Catarina também no começo do mês, é totalmente diferente. Tu passa a ponte ali, como é do... Sim, do Mampituba. Do Mampituba, é um outro país. Quer dizer, e aí tu vai na área pública. Os governadores de lá, eles dizem isso. Aqui nós não temos os problemas que vocês têm lá, porque aqui não tem um partido político que destrói o Estado, se apropria do Estado. Vocês sabem de quem eu estou falando. No Brasil, federal e estadual, se apropriam de tudo. Regimentalizam o serviço público, instrumentalizam o judiciário, os sindicatos, e dá no que dá. O Estado não tem recurso para isso, nós temos que pensar isso. O Rio Grande do Sul tem que... E nós não somos, absolutamente, nunca fomos o Estado mais evoluído politicamente, nunca fomos. Se tivéssemos sido... Se isso fosse verdade, não fosse uma ladainha, não fosse uma história, nós não teríamos chegado onde chegamos. Então, lá eles dizem assim, ó, o PT nunca governou Santa Catarina, nem o Paraná. E são os dois estados que o setor público e o setor privado trabalham e se desenvolvem barbaramente em relação ao Rio Grande do Sul, Lília. O grande problema é que quando entra um novo governo, ele imprime o seu mapa, ele coloca o seu mapa sobre o anterior e ele ignora as coisas boas que vinham sendo feitas. Então, se houvesse realmente o interesse de continuidade, porque é isso que acontece nas empresas, nas sucessões, enfim, nas trocas entre funcionários, e é isso que de fato deveria acontecer, o reaproveitamento do que já vinha sendo feito, correto? Falta uma visão de Estado. É isso aí, a visão é de partido. Acima de partidos. Exatamente, nós temos que ter uma projeção para anos à frente, no futuro. Cada governador que entra, ou cada político que entra quer fazer a sua forma, e as nomeações também, né, Silvio? Nós vamos aí falar disso. As nomeações que o governo faz, via de regra, não são nomeações adequadas para secretarias, principalmente essas secretarias que tu falaste no teu comentário sobre segurança, sobre educação, saúde. A gente tem muita dificuldade de tocar isso e entender como é que administradores que não são da área conseguem tocar uma secretaria importante. Depois tem uma coisa, né? Essa semana, por exemplo, democracia, eu sempre digo assim, na semana passada nós falamos, e eu estou dizendo uma coisa que é óbvia, que é uma coisa que é normal. A democracia é o mais
difícil dos sistemas, porque ela precisa conviver com as liberdades individuais e coletivas. O problema é que as liberdades, elas têm seus limites também. As pessoas acham que viver numa democracia, tu aceita tudo. E é por isso que a sociedade brasileira é permissiva demais. Se permite tanto absurdo que não dá nem para citar aqui que demoraríamos 3, 4 horas para só relacionar. Então, por exemplo, funcionário público, você que é funcionário público, líder sindical no Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, não vem com essa conversa de que a Assembleia foi fechada porque impediram a população, o povo de entrar. Não, os baderneiros, aqueles caras que só olham o seu umbigo e defendem o interesse grupal. E esse não é o interesse da sociedade. Então, enquanto se mantiver uma casta de privilegiados, de gente vagabunda, muito vagabunda, que não trabalharam, nunca trabalharam, como um ex-presidente que nunca trabalhou, tá? Nessas condições, nós não seremos jamais uma nação civilizada. Então, olha aqui, ó, a culpa vocês têm, sim, funcionário público tem, porque só tentou, através de leis, dos seus asséculos na política, ter direitos e não olhava nunca para os deveres. Então, o Estado está assim por causa disso também. Os funcionários são responsáveis, sim. Não vem dizer assim, isso não nos pertence, essa crise não é nossa, é de vocês. Vocês têm participação decisiva nisso. Silvio, a partir da Constituição de 88, o Brasil vem regredindo assustadoramente, né? Criaram benefícios, benefícios, sem a devida contrapartida. O que tu dissesse, tem um benefício, mas tem que ter de onde tirar. Se não tem de onde tirar, não adianta. É como numa empresa. Se você não fizer uma gestão profícua, considerando gastos e receita, não tem como gerir uma empresa. Então, o Estado não tem competência para isso. Mais uma vez está provado. Esse aumento do ICMS com reflexo em luz, telecomunicações, combustível, quer dizer, a crise já é grande no país, no Estado maior ainda, e vai ficar pior. Com o nível de corrupção que nós temos, né? A questão, por exemplo, da caridade. Eu sou cristão, protestante cristão, e acho assim, a caridade é importante. Todos nós temos que ser caridosos com quem precisa de caridade, com quem se ajuda. Não adianta nós termos um sistema em que vem uma determinada religião e diz assim, não, nós temos que optar, a nossa opção pelos pobres. Ora, a opção pelos pobres se justifica quando você ajuda o pobre a sair da pobreza. Que não venham dizer aqui que Deus te quer pobre, que é cheio de doenças, enfermidades, enfim. Não. Então, por isso que os países protestantes, e aqui vai uma crítica séria, responsável à Igreja Católica, que veio para cá desconectada das verdades bíblicas, né? Então, tu compara um país católico de um protestante e vê qual é a diferença. É enorme. Porque lá a caridade... Aliás, quem mais faz caridade são os países protestantes. Por quê? Porque eles têm condições de fazer caridade. Eles têm riqueza, eles têm prosperidade e tal. E esta mentalidade que nós temos aqui, católica, é aquela do coitadinho. Não, isso é de Deus. Não é de Deus coisa nenhuma. Este é o problema desse Brasil também. Nós temos que... A nossa crença tem que mudar a mentalidade. A mentalidade da prosperidade, a mentalidade de fazer o bem, de fazer a caridade, sim, mas ter condições para fazer a caridade. Como é que eu vou fazer a caridade se eu não tenho condições? Então tem que mudar muita coisa, não é só a questão da política, da ideologia, tem que mudar muito a questão da crença também. E saber o que, você não vai a lugar nenhum. Quem ganha Bolsa Família, por exemplo, qual é o teu futuro? Se tu fica na Bolsa Família e não quer sair da Bolsa Família, vai ser sempre isso, miserável. Então, isto é uma mentalidade que não pode mais se manter num país que não é tão rico quanto nós queremos, imaginávamos, e que é pobre, sim, e fica muito mais pobre e fica miserável na medida em que nós temos essa classe política corrupta, sem vergonha, hipócrita e ladrona. Não é só dar o peixe, ensinar a pescar também. Essa é a mentalidade, tem que ser, que é a iniciativa privada. Vai na iniciativa privada, ver se tu não tem a produtividade, tu é demitido. Aqui no governo, o governo abraça tudo não, sem condições. Esse é o problema, essa mentalidade tem que mudar. Ontem eu li uma matéria que me chamou a atenção nessa questão do Minha Casa Minha Vida, em que fizeram uma carta para a presidente Dilma com algumas reivindicações das construções da Minha Casa Minha Vida, dizendo que precisavam construir piscinas, quadras de esportes, ginásio, dentro dos condomínios de Minha Casa Minha Vida. Eu disse, se isso é prioridade, eu já não sei mais o que é prioridade na vida. Passa a ser prioridade para quem está nessa condição, mas aí a pessoa está olhando só para o próprio umbigo, né? Porque ela não tem noção, que muitos deviam ter, do que é o Estado, entendeu? O Estado, o que é? O Estado é todo esse arcabouço jurídico, institucional e tal, e ele é indutor de desenvolvimento. O Estado não realiza porcaria nenhuma, o Estado vive da iniciativa privada. Então, as pessoas têm essa ideia que o Estado pode tudo, não pode. O Leviatã, não pode. Vê-se que não pode, né? Olha o estado que nós estamos vivendo. Então,
Tu tem esperança ainda, Sérgio, que nós já estamos, né, na terceira fase, Sim, né? claro. No terceiro tempo, que estamos no suplementar praticamente. É verdade. Mas eu me criei pensando no Brasil do futuro e tal, né? O brasileiro cordial do Sérgio Buarque de Holanda, enfim, daqueles brasilianistas que sempre acharam que o Brasil seria a grande nação. E não chegamos lá, não sei se vamos chegar. Eu confesso que eu sou otimista, mas confesso que nos últimos tempos tenho me prejudicado até, né? Com uma certa mágoa de não conseguir realizar algumas coisas e não conseguir ver realizadas algumas coisas que não estão ao nosso alcance, né? Mas o futuro, eu temo pelo futuro dos meus filhos, principalmente, e, sinceramente, hoje, na condição que se vive hoje, na condição que se tem, sair do Estado não é um mau negócio. A verdade é essa. Até quem tem negócio no Estado hoje, repensa o seu negócio, porque não tem mais condição. Você não tem mais como desenvolver algum produto ou algum serviço dentro de um Estado que não tem a mínima condição de gerir esse tripé, segurança, educação e... E a questão da segurança é terrível. Né? Eu não preciso nem citar a questão de Jesus Cristo, de religiosos, enfim, divina, mas a questão dos filósofos, por exemplo. Pega todos os filósofos, pensadores modernos, antigos e tal, o direito. O que é o direito? Qual é a fonte primária de direito? A vida. Se eu não consigo garantir a vida, eu não tenho direito a nada. Porque se eu não tiver vida, vou ter direito ao quê? Eu seria moribundo, um zumbi. Então, um país, um governo, um Estado como o nosso, que não garante o direito primário de vida, não pode continuar existindo. Infelizmente. Sérgio, um grande abraço. Obrigado, senhor. Até a semana que vem. Prazer aí. Um rápido intervalo e já voltamos.